Pessoal, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo para vocês poderem acompanhar algumas explicações relacionadas ao tema que seria dessa aula de hoje, né? E como a gente não pôde estar aqui por motivos de forças maiores, eu vou deixar algumas explicações. A partir lá do slide 37, nós estamos revendo algumas questões que a gente comentou em sala de aula. Nós começamos a falar ali já do conceito que o Juran e o Grina trazem para a gente, que é um conceito que a gente vai usar bastante aqui para frente na questão da qualidade. A gestão da qualidade total vai vir por conta dessa estruturação que esses dois autores desenvolveram no decorrer aí das décadas de 80 e 90. Tá? Então a gente vai falar de qualidade, não só mais da gestão da qualidade, mas da gestão da qualidade total. Se anteriormente a qualidade ficava presa, estipulada ali dentro de uma estrutura de produção normalmente, ela passa agora a ser vista como parte da empresa como um todo. E aí o Juran Green aí no slide 37 vai falar de como é que as empresas podem e devem, eles dão um passo a passo, são 8 passos para poder integrar o TQM à empresa, né? A gestão da qualidade total à empresa. E aí, gestão de qualidade total é justamente essa diferença. Já não tenho mais a visão de que só a pessoa da produção ou um grupo de qualidade é o responsável pela qualidade dos meus produtos ou serviços, mas todas as pessoas que fazem parte da empresa devem estar ligadas e pensando na mesma direção. E a primeira coisa que ele diz, a primeira atividade que ele fala é estabelecer objetivos abrangentes, ou seja, que seja para toda a organização. Não dá para ser só para uma área. E aí, a partir disso, ele desenha o restante da forma dos processos ou dos procedimentos que vão sendo necessários para a implantação, né? Determinar as ações necessárias para alcançar esses objetivos, atribuir responsabilidade para o cumprimento dessas ações, né? Criar e estimular lideranças, dar para alguém, entregar para alguém a responsabilidade de levar a cabo aquela ação naquela sua área, naquela sua equipe. Viabilizar treinamentos, isso aí é muito importante, né? Junto com o fornecimento dos recursos, e esses treinamentos também podem ser vistos com recursos, as salas, o material, o valor financeiro que pode ser necessário gastar para chamar alguém para fazer palestra, os materiais que podem ser necessários para poder desenvolver junto com a equipe a implantação de forma coerente, constante da qualidade total dentro da empresa. E viabilizar o treinamento pressupõe que todas as pessoas vão ser treinadas, não só o líder. O líder ele depois se torna um grande multiplicador dentro da sua equipe e aí muitas vezes extrapola a própria equipe, vai para outras áreas. Avaliar o desempenho da implantação diante desses objetivos. Cada pessoa está fazendo sua parte, como é que as pessoas estão olhando, como é que as pessoas estão agindo em relação a esse projeto, né, a esse processo. Criar uma forma de análise periódica, como é que eu vou analisar essas metas, se estão sendo cumpridas ou não, cada quanto tempo eu vou avaliar isso e pesar os objetivos que eu coloquei, os objetivos abrangentes, com essas metas de cada área, de cada subsistema. Então, como é que eu vou comparar esses objetivos fixados àqueles resultados que eu estou alcançando no dia a dia? Então, já vem isso meio que um manualzinho a partir do ponto de vista dos dois autores, tudo bem? E aí a gente vai pensar a qualidade total também a partir da visão estratégica das empresas. O que elas usam? Quais as características que as empresas utilizam para montar as suas estratégias em relação ao alcançar o consumidor. Essas estratégias, elas podem partir da forma que eu vendo normalmente no dia a dia meu produto e serviço, e aí as pessoas passam a comprar meu produto ou serviço a partir do que elas entendem pela qualidade que está embutida nesse produto ou serviço. Eu posso criar estratégia
a partir do preço baixo, e aí eu preciso analisar todas as variáveis, né, que sejam fornecedores, que sejam custos, a mão de obra, que seja o meu marketing, o meu capital de giro, todos esses elementos que compõem o preço, a questão do preço, eu preciso ter esse olhar para poder diminuir essa percepção de que o produto pode estar mais caro do que realmente eu possa vender, né? E aí, olha só, uma outra questão que na estratégia das empresas, que vem dessas características, dessas características que a gente está falando, é a segurança na utilização. E aí o consumidor tem que ser visto como uma pessoa que vai usar isso aí, não vai sentir-se ameaçado. Eu quero lembrar para vocês um caso, eu sempre tento trazer o que as empresas estão vivenciando dentro da sala de aula, para vocês entenderem essas informações que a gente está trazendo para vocês e transformá-las em conhecimento. Então, quando a segurança não é pensada de forma abrangente, total, você pode ter problemas como a Samsung teve com o Galaxy Note, se não me engano, 7, que teve problemas sérios com queimar, explodir e assim por diante. A pontualidade é uma outra forma que a gente busca desenvolver as estratégias. Hoje as empresas de serviços logísticos trabalham muito focado nisso, mas também a empresa que fabrica o produto. E uma outra situação é a moral da equipe. Quando uma empresa ela é bem vista no mercado, os trabalhadores querem trabalhar naquela empresa, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ter esse olhar dentro dessas características, quanto mais a empresa é bem vista lá fora, mais é bem vista lá dentro. E, consequentemente, se exige mais, mas, consequentemente, também se tem mais possibilidades de produzir melhor, ser mais competitiva a partir do meu corpo de funcionários, né? Então, esses insights vão estar aí para vocês desenvolverem, trabalharem e estudar em cima deles, e a gente vai fechar essa aula de hoje, esse bate-papo, falando dos mandamentos da gestão de qualidade total. Tá? Um dos mandamentos é a total satisfação dos clientes, né? Porque o cliente antigamente era visto como uma pessoa que me trazia problemas. Ele comprava meu produto, mas qualquer coisa ele reclamava. E se ele reclamava, é chato esse cliente. Então era muito comum isso. Como tinha pouca concorrência, tinham poucas empresas que faziam produtos que o cliente queria, então muitas vezes você tinha 2, 3 empresas espalhadas pelo Brasil que forneciam basicamente todos os produtos, né? Vamos pensar, por exemplo, no Bombril. As palhas de aço Bombril, por exemplo, não tinham pouquíssimos concorrentes que o consumidor queria trocar. Então, pouquíssimas pessoas trocariam o Bombril por um outro Assolan, por exemplo, se existisse na década de 80. Então, a Assolan fez muito marketing para poder chegar perto ali da concorrência com o Bombril, né? Então, o cliente hoje passa a ser a figura central no meu negócio. Não pode ser mais uma parte que compra simplesmente, mas ele passa a ser uma figura central. Outra coisa em relação ao cliente, o Sam Walton, o dono da rede Walmart, ele sempre fala o seguinte, ele colocava da seguinte forma: a única pessoa que pode demitir, do presidente da empresa até a pessoa que faz a limpeza da empresa, é o cliente. Tudo bem? Isso aí é uma coisa essencial para se entender. Muitos de nós reclamamos, mas o cliente é chato, é a visão quadrada que não pode mais estar dentro das organizações. Tudo bem? Só para a gente entender isso aí. O desenvolvimento de recursos humanos é uma outra visão muito clara, que tem que permear a visão do gestor, não importa em que área, não importa em qual segmento, não importa de quê. Quanto melhor a pessoa for formada, for capacitada, melhor ela vai ser utilizada para alcançar os objetivos da empresa, do negócio. Então, por isso, você precisa também fiscalizar mais, controlar mais. E quando a gente diz fiscalizar, não é ficar de olho o tempo
no funcionário, que hoje é uma estratégia que não está funcionando tão bem mais. Mas é simplesmente oferecer para essa pessoa um ambiente onde ela mesma se fiscalize, ela mesma busque, a própria equipe se fiscalize. Né? Eu costumo trazer alguns exemplos de empresa. A Netflix, por exemplo, costumo dizer que dentro da operação, dentro da empresa, eles são extraordinariamente sinceros, ou seja, se você fez algo errado, não vai esperar que alguém passe a mão na sua cabeça. Alguém vai falar isso para você, porque isso vai atrapalhar todo o andamento da equipe e pode atrapalhar o andamento da empresa no geral. Então, essa é uma das visões hoje que estão sendo implantadas aí no dia a dia, vindo das áreas de tecnologia, de entretenimento, de internet, assim por diante. Uma outra coisa que a gente vê como mandamento, e por que é mandamento? Porque é mandatório mesmo, é essencial que se pense e se leve a sério, é a questão da gerência participativa. A gerência participativa é sinônimo de liderança, e essa liderança ela precisa desenvolver uma forma de ser menos agressiva do que os anteriores, os chefes anteriores. Ela precisa canalizar todos os esforços da equipe, ela precisa delegar as competências, ou seja, eu preciso entender quem é aquela pessoa que trabalha comigo para poder entregar para ela funções que muitas vezes ela nem sabe que ela consegue desenvolver. Mas eu enxergo essas competências. Se eu enxergo as competências, eu delego funções para que ele desenvolva essas competências nessas funções. Debater ideias ou sugestões é essencial hoje. Então, cada vez mais a busca por líderes, por chefes, por gestores que estão capacitados na comunicação, na gestão de pessoas, é maior hoje para as empresas. Então, as comunicações devem passar do padrão chefe-colaborador e ser desenvolvida a partir de colaborador-chefe, colaborador-colaborador, chefe-colaborador. Então, todas as áreas, de todos os níveis, de todas as direções, é preciso desenvolver a questão da comunicação para que compartilhe-se os objetivos. Outra coisa é constância de propósito. Então, os valores que a gente tem são necessários para que sejam alcançados os objetivos da empresa. Mas esses valores também podem ter uma determinada rejeição da equipe ou das pessoas que vêm trabalhar dentro da empresa. E aí entra aquela questão da cultura organizacional, que é muito importante, porque esses valores perpassam a cultura para fora da empresa, para os concorrentes, mas também para os fornecedores. Então, ela é desenvolvida, essa cultura é desenvolvida de tal forma que ela envolve as pessoas que trabalham na empresa. Tem que ser feito dessa forma. Para isso, as pessoas precisam de espaços para poder dizer também o que elas pensam, em relação ao que está sendo feito. Em um ambiente mais culturalmente mais agradável, mais livre de peso do erro, transforma produtos, transforma empresas. Por exemplo, a inovação passa a ser mais constante, passa a ser melhor desenvolvida, a gestão dessa inovação passa a ser mais fácil. Os poderes hoje cada vez são mais diluídos, você tem menos níveis de hierarquia, isso é importante a gente saber, e isso pressupõe também que quando a equipe recebe o desafio, se ela se sente bem com a gerência participativa e se ela vê o propósito que é constante ali, que sabe para onde está indo, encara esses objetivos, desafios de uma outra forma também. Então as equipes passam a trabalhar melhor quando você, como líder, nós como líderes, como gestores, entregamos para ele mais informação também. Então, disseminar essas informações de forma constante, de fluxo, nesses fluxos aí, nessas direções, ascendentes, descendentes e horizontais, elas são essenciais. Então, cada vez mais o compromisso das pessoas com a empresa a partir da comunicação. E aí, a aceitação ou não aceitação do erro, que é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Quanto menos a empresa olha o erro da produção, na entrega do produto para o cliente,
quanto menos a empresa dá valor para lidar com esse erro ou eliminar esse erro, essa empresa vai ter um problema. Quanto mais ela se preocupa com não errar para o cliente, melhor para ela. Então, uma coisa é você estar inovando, estar criando, estar desenvolvendo processos e acontecerem alguns erros, tudo bem? Isso é normal, isso a gente está encarando como normal. O que não é aceitável dentro da questão da qualidade total é justamente entregar produtos errados para o cliente, mesmo tendo todo o ambiente para tentar evitar que o erro chegue lá no cliente. Isso custa muito caro, porque pensa nos recalls que são feitos diariamente aí, ou hoje, né, de todo tipo de produto, mas principalmente nas questões relacionadas aos carros. Imagina parar um mecânico, parar a concessionária durante meses para poder fazer o recall, para arrumar um defeito que poderia talvez ter sido previsto lá na fábrica, no desenho, na construção, na formulação do produto. Então, são esses mandamentos também que vão ser importantes no dia a dia da gente e a gente vai desenvolver aí uma atividade para vocês trabalharem com isso aí, tudo bem? Nós nos falamos na próxima aula e vamos batendo esse papo para que não fique muito tempo distante do conhecimento e das disciplinas. Tudo bem, gente? Vejo vocês em breve. Eu espero que nós possamos estar de volta bem cedo também. Eu prefiro as aulas presenciais para a gente poder desenvolver melhor também o conhecimento, aplicar esse conhecimento no dia a dia da gente e nas discussões da gente. Abraço a todos, nos vemos em breve.